Boa noite, pessoal. Tudo bem? Mais um momento da palavra. Um momento de reflexão. Compartilharmos a palavra do Senhor. Que bom que você está aqui com a gente. Vamos orar, colocar esse tempo diante do Senhor. Você vai se acomodando aí e a gente vai orando aqui. Se você quiser pegar uma Bíblia para acompanhar, tá? E a gente vai orar, colocar esse momento diante do nosso Deus. Senhor, obrigado por esse dia, obrigado pela tua graça, obrigado pelo teu cuidado, obrigado pelo teu amor, obrigado pela tua proteção. Nós queremos colocar esse tempo diante do Senhor, agradecer porque nós temos o privilégio de falar da tua palavra, de falar dos teus ensinamentos, que o Senhor esteja, através do teu Espírito Santo, visitando cada casa, cada lar, cada família, ministrando a tua graça, ministrando a tua paz, cuidando de cada um. Que a tua palavra possa ser lançada hoje como semente em terra fértil. Obrigado, Deus, porque a cada dia o Senhor tem demonstrado o teu amor para conosco, cuidando das nossas vidas. Nós te louvamos por isso. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém. Hoje eu gostaria de, na verdade, bater um papo sobre um tema assim que tem, um assunto que tem falado muito ao meu coração, que é gratidão. Gratidão. Sermos gratos. Termos o coração grato. Grato a Deus por tudo aquilo que Ele tem nos feito, grato às pessoas que estão ao nosso redor, nossa família, amigos, igreja, se você frequenta alguma igreja, comunidade, grato por aquelas pessoas que têm nos ajudado, né? Grato, a pessoa que ela tem o coração grato, geralmente ela agradece por tudo, até por aquelas pessoas que não fazem bem para ela. Porque ela sabe que existe um propósito nisso. Tá? Então vamos ler um texto aqui, no qual a Bíblia nos ensina a termos a gratidão, que isso agrada a Deus. Na carta de Paulo aos Tessalonicenses, na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, se você tiver uma Bíblia aí e quiser abrir, se você não tiver, você acompanha aqui comigo. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 5, no verso de número 18, diz o seguinte: em tudo dai graças. Tem algumas versões que dizem: em tudo sejam agradecidos, pois esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Qual que é a vontade uma das vontades de Deus para conosco? É que sejamos gratos. É que nós venhamos dar graça em tudo. Em tudo, pastor. Em tudo, Fernando. Em tudo. Porque até naquelas situações que nós olhamos e são situações adversas, nós vamos conseguir, se tivermos um equilíbrio, se analisarmos de uma forma muito tranquila, nós vamos ver que a gente vai aprender alguma coisa. Vamos aprender nas situações, nas circunstâncias, nos obstáculos. Aliás, quando nós temos obstáculos, em meio a alguns problemas, são esses os momentos que nós mais aprendemos. Em tudo dai graças, pois esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. É algo que nós precisamos exercitar. É algo que nós precisamos desenvolver. Algumas pessoas têm essa dificuldade, né? Mas é um aprendizado. E é tão interessante,
Eu gosto de um pensador que ele fala assim, que nós somos o resultado das 5 pessoas que estão mais próximas de nós, que nós convivemos. E se você convive com uma pessoa que ela naturalmente é uma pessoa grata, você aprende a ser grato, você aprende a ter gratidão. O contrário também é verdadeiro. Se você convive com pessoas que são ingratas, que não têm o hábito de agradecer, enfim, você também vai ter um comportamento parecido com o dela. Consegue entender? Agora veja só, a gratidão, ela tem ela é uma característica de um determinado tipo de pessoa. Não que já ali na adolescência, na juventude, nós não venhamos a começar a aprender a ser gratos. Mas a gratidão, ela é uma das características principais da pessoa madura. Como eu disse, não significa que o imaturo, ali talvez aquele novo de idade, jovem ainda, adolescente, não significa que ele não possa ser grato, ele já começa a desenvolver. Talvez esse adolescente, esse jovem, está convivendo com pessoas maduras, então ele já está aprendendo com a maturidade do outro, que é grato, a ser grato também. Consegue entender? A maturidade, ela tem alguns sinais. Alguns sinais demonstram que a pessoa é madura, né? Aquela pessoa que ela não se ofende. Ela pratica tudo aquilo que ela aprendeu. A pessoa madura é essa. Ela coloca em prática aquilo que ela aprende. Conforme diz lá em Hebreus, no capítulo de número 5, a partir do verso 11 ali, né? Eu vou ler esse texto só para nós confirmarmos aqui. Olha só que interessante, quando nós falamos de maturidade. Hebreus, no capítulo 6, a partir do verso 11, diz assim, ó. Desejamos que cada um de vós mostre o mesmo zelo até o fim, para a completa certeza da esperança. Eu acredito que foi Paulo que escreveu a carta aos Hebreus, né? E esse texto ele se completa aqui no 5. 5, 11 diz assim, ó. Vou pegar já o texto, o verso-chave, que é o 14. Fala assim, o alimento sólido. Paulo começa a falar do imaturo que ele precisa de leitinho ainda, é criança ainda. Mas conforme vai crescendo, vai adquirindo maturidade, ele vai passando a se alimentar de um alimento mais sólido, mais firme, né? E ali ele não está falando do alimento natural, ele está falando do alimento espiritual, ele está falando do ensino, né? Então, o alimento sólido, porém, é para os adultos, para aqueles que, o maduro, pela prática, ou seja, aquele que aprendeu e já está colocando em prática, pela prática, tem as faculdades exercitadas para discernir tanto o bem como o mal. Ou seja, quem é o maduro? É aquele que aprendeu, mas não só aprendeu, ele colocou em prática aquilo que ele aprendeu. Esse é o maduro. E esse maduro, colocando em prática aquilo que ele aprendeu, uma das características que ele vai colocar em prática, e nós vamos conseguir enxergá-la de uma forma muito tranquila, não vamos precisar fazer esforço, até porque essa pessoa também não faz esforço para demonstrar isso, é a gratidão. É isso que nós vamos conseguir enxergar na pessoa madura. Gratidão. A gratidão, ela abre portas sobrenaturais nas nossas vidas. A maturidade, ela é considerada um processo. E quando a pessoa consegue avaliar se alguma coisa que ela está desejando realmente faz sentido para a sua vida, se é algo necessário, não é supérfluo, não é algo passageiro, é algo edificante, produtivo, aquilo vai fazer parte da sua vida, você começa a ver que as escolhas dessa pessoa são escolhas de uma pessoa madura. Ela consegue separar aquilo que é necessário do que é supérfluo. Essa é uma pessoa madura. Agora, a característica principal que destaca nessa pessoa, ela é uma pessoa grata.
É uma pessoa que constantemente está agradecendo. Agora, veja só. A pessoa grata não é aquela que, por exemplo, ela vai em alguma situação, por exemplo, ela vai no mercado comprar alguma coisa, ela pede ali um pão na padaria, a pessoa vai lá, pega o pão, ela, obrigado. Não é só isso, não se resume a falar um obrigado para a pessoa. É muito mais profundo. Agora, eu quero falar, primeiramente, algumas características que sinalizam, veja só, nós não vamos esgotar o assunto, mas algumas características que sinalizam que uma pessoa não tem gratidão. E você vai conseguir identificar isso facilmente. E quando nós falamos isso, veja só, o objetivo não é criticar ninguém, não é julgar ninguém, até porque não é o nosso papel. Mas para que talvez nós venhamos identificar isso nas nossas vidas e venhamos reparar isso. E venhamos mudar as nossas atitudes. E venhamos observar as nossas atitudes para aprender a desenvolver um comportamento de quem é grato. De quem tem um coração em gratidão a Deus. Algumas características de uma pessoa ingrata, primeiramente, para depois nós falarmos das características da pessoa grata. Essa pessoa ingrata, ela está em um processo. Não significa que daqui a pouco ela não possa se tornar uma pessoa grata. Tá? Mas às vezes ela não está conseguindo enxergar. Uma das características, como eu disse, nós não vamos esgotar o assunto, é muito amplo, mas vamos dar uma pincelada aqui, jogar alguns sinais para que nós venhamos aprender, para que nós venhamos fazer uma autoanálise, vasculhar o nosso coração, a nossa mente e ver se a gente identifica alguma dessas características e que após identificá-las, características de uma pessoa ingrata, que nós venhamos ter assim a hombridade, ter a força, ter a capacitação para corrigir isso. Porque coisa boa é ter o coração grato. Abre portas, como eu disse. Daqui a pouco a gente vai ver. Mas veja só, uma característica de uma pessoa ingrata é a murmuração. É uma pessoa que reclama de tudo. Ela está sempre insatisfeita. Nada está bom para ela. Ela torna-se uma pessoa, em determinados assuntos, até insaciável. Nada está bom. Reclama de tudo. Ela entende, na mente dela, que as pessoas precisam servi-la. Sempre as pessoas vão precisar estar fazendo alguma coisa por ela. É como se fosse obrigação das pessoas. É uma pessoa que murmura, que reclama de tudo. Que reclama, se está com falta de dinheiro, reclama, se tem dinheiro, reclama, se está desempregado, reclama disso, reclama daquilo. A palavra que não sai dos lábios dela é a murmuração. É uma característica de uma pessoa ingrata. Infelizmente. Outra característica de uma pessoa ingrata, ela é crítica. Por conta da murmuração, e a gente percebe que uma coisa vai se interligando com a outra, uma característica está ligada com a outra, né? Por conta da murmuração, essa pessoa passa a enxergar apenas os defeitos dos outros. Ela tem dificuldade de ver as qualidades das pessoas que estão perto dela. E por conta disso ela critica. Porque ela só vê os defeitos, então ela critica. Pessoas ingratas são orgulhosas. Aliás, por trás de toda crítica existe o orgulho. A crítica, ela está mandando uma mensagem subliminar às outras pessoas. A crítica, veja só, eu não estou falando, crítica é crítica. Construtiva ou destrutiva é crítica. Criar uma nomenclatura aí, né, de crítica construtiva e destrutiva, mas crítica é crítica. Quando se trata de algo construtivo, que se trata de algo para melhorar, se trata de algo para ajudar aquelas pessoas, geralmente são conselhos.
E geralmente a pessoa precisa ter autoridade para falar sobre aquilo ali. Agora o crítico não. O crítico ele está mandando uma mensagem subliminar àqueles que estão à volta dele. Principalmente aquele que a crítica é desenvolvida por trás de algo camuflado que é o orgulho. Ele está falando mais ou menos assim: eu posso fazer melhor do que aquilo que aquela pessoa está falando. Ele não está falando isso, mas existe uma mensagem subliminar por trás da crítica dele, que ele está dizendo: eu faço melhor. Nossa, foi isso que você fez? Nossa, que coisa esquisita. Nossa, saiu isso daí? Nossa, você fez dessa forma? Em outras palavras, eu faço melhor que isso daí. Eu sou melhor. Quem deveria estar nessa posição era eu. Eu que deveria ter esse carro aí. Eu que deveria ter essa casa. Eu que deveria ter essa profissão. Pessoas ingratas, que só sabem criticar, são orgulhosas. Muitas não conseguem reconhecer que são críticas e que são ingratas. É o tipo de comportamento atrelado à cobiça, à inveja. Em algumas situações, a pessoa ingrata, ela não quer o que o outro tem, mas ela não quer que o outro tenha. Consegue entender? Às vezes ela não quer o que o outro tem, mas ela não quer que o outro tenha, que o outro conquiste, que o outro tenha vitória. É aquela pessoa ingrata, que não consegue olhar para si e se contentar com aquilo que ela tem, com quem ela é. E por conta dessa falta de identidade, ela transfere o olhar dos outros para outras pessoas. Então ela critica para que não olhem para ela e vejam os defeitos dela. Então ela critica para que os outros olhem para quem ela está criticando. Consegue entender? É uma pessoa ingrata. A pessoa ingrata, ela é egocêntrica. Ou seja, a pessoa que não tem gratidão, ela consegue ver apenas as suas necessidades, os seus desejos, as suas satisfações, somente o seu bem-estar. Ela tem dificuldade de ver as necessidades alheias. Ela é egocêntrica, tudo gira em torno dela. Isso está muito ligado ao orgulho, muito ligado. Por isso ela não é generosa, porque ela só vê as suas necessidades, ela não vê as necessidades alheias, então ela não ajuda, ela não é generosa, ela não é compassiva. Em algumas situações ela não age nem com misericórdia. O que é misericórdia? Misericórdia, dois vocábulos, né? Miserus cardiam, né? Misericórdia, miserus cardiam, é você colocar o seu coração na miséria do outro. É você colocar o seu coração nas necessidades do outro. E com isso você tem compaixão do outro e ajuda. E é generoso. Geralmente a pessoa ingrata ela tem dificuldade de ver a miséria do outro, de ver a necessidade do outro. Então ela não ajuda, não é generosa, porque ela não está enxergando isso. Ela vê as suas necessidades, porque ela é egocêntrica. Consegue entender? Enquanto eu tomo um pouco de água aqui, eu ia pedir para você compartilhar essa live com umas 2 ou 3 pessoas aí, marcar nos seus comentários. Se você estiver no Instagram, manda um aviãozinho aí para algumas pessoas. Faça o seu pedido de oração, escreva aí nos comentários. Aliás, daqui a pouco eu vou fazer 2 perguntas. E quem acertar as perguntas, eu vou dar uma caneca dessa daqui, ó. São 2 perguntas que eu vou fazer. Então você acompanha aí até o final, que eu vou fazer 2 perguntas, e se você acertar, você vai ganhar uma caneca como essa daqui, ó, do Bianem. Tá? Você passa aqui em casa e pega a caneca. Enquanto eu tomo a água, compartilhe aí com 2 ou 3 pessoas essa live.
da glória. Vamos lá? A última característica que eu separei, tá? De uma pessoa que é ingrata. Essa pessoa, ela tem um comportamento vitimista. Alguns falam um comportamento do coitadismo. Ela sempre se coloca como vítima em várias situações. Ela acha que ninguém a valoriza, que ninguém gosta dela, que ninguém dá atenção para ela. Se ela foi ferida em algum momento, demora anos para ser curada, porque ela sempre vai se colocar como vítima na situação. Não, olha, aquela pessoa falou isso comigo, olha, meu pai fez isso comigo, olha, ninguém me dá atenção, olha como que as pessoas ali são felizes, eu não, eu sou uma pobre coitada, eu sou sempre se colocando como vítima. Essa pessoa é uma pessoa ingrata, que não reconheceu ainda os benefícios que ela teve da parte de Deus e por não reconhecer isso, não expressa a sua gratidão. Então ela sempre se coloca como vítima em várias situações. Demora, no caso, se o coração foi ferido, demora anos para ser curado. Porque ao invés dela buscar a cura, ela fixa a sua residência lá no passado, lá na ferida, na onde ela foi machucada. E ela fica ressentindo isso daí. Ela fica removendo a sua mágoa. Água parada. Ela fica ali naquele lugar. Sempre se colocando como vítima. Então veja só. Características de uma pessoa ingrata. Murmuração, crítica, sempre ligada ao orgulho, egocêntrica, vitimista. Tem outras características, é lógico, mas aqui a gente está dando apenas uma pincelada. Mas como o tema de hoje da nossa reflexão é gratidão, vamos falar das características da pessoa que é grata. E não tem problema nenhum você ter algumas características da pessoa ingrata e ter outras características da pessoa grata. Desde que as características da gratidão se sobreponham sobre as características da ingratidão. Significa que você está num processo aprendendo a gratidão. Consegue entender? E aos poucos você vai percebendo que as características de uma pessoa ingrata, aquilo ali já começa a não fazer sentido para você. Por quê? Porque agora o seu coração é um coração grato, é um coração curado. A primeira característica da pessoa grata, e eu fiz questão de colocar essa daqui como primeira, ela tem consciência daquilo que Jesus fez por ela. Se você não tem consciência, eu vou explicar para você agora. O mundo no maligno, o mundo estava mergulhado no passado. Romanos, no capítulo 6, verso 23, fala que o salário do pecado é a morte. 3:23 fala que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O nosso salário seria a morte. Jesus veio e ele morreu no meu e no seu lugar. Ele pegou o meu e o seu pecado e trouxe sobre si. Isaías 53 diz que ele levou na cruz os nossos pecados, as nossas enfermidades. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. A pessoa grata, ela tem consciência daquilo que Cristo fez por ela. Ela merecia a morte. Jesus veio, morreu no lugar dela e deu a vida para ela. Só esse já é um motivo para ela agradecer por toda a vida que ela tem aqui nessa terra e mais por toda a eternidade. Ter consciência daquilo que Cristo fez por nós. Gratidão. É a pessoa que consegue enxergar seus erros, suas mazelas, seus pecados. E uma vez que ela enxergou isso, ela entende que Jesus levou tudo isso na cruz, seus pecados e as consequências dos pecados. E uma delas, como eu disse,
Uma das consequências é a morte. Seria a morte eterna. Mas aí Jesus veio e pegou essas consequências para si lá naquela cruz e nos deu vida eterna. E por conta dessa consciência, nós passamos a ser gratos por aquilo que Jesus fez por nós. Eita Deus! Como diz o apóstolo Paulo lá em 2 Coríntios, no capítulo 5, verso 14 e 15, 2 Coríntios, quero ler esse texto com você. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 14 e 15, diz assim, ó: pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto, um morreu por todos, logo todos morreram. Olha o 15, e ele morreu por todos, para os que vivem, não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressurgiu. Ou seja, Jesus morreu no meu lugar. Eu agora vou viver para quem? É o que Paulo está dizendo. Eu vou viver para Cristo. Eu vou viver agradecendo a Ele por aquilo que Ele fez. Eu ia morrer no pecado. Condenação eterna. Ele morreu no meu lugar. E por conta disso eu vou ter um coração grato a Ele. Toda pessoa grata, ela é emocionalmente equilibrada. Por quê? Porque ela estabelece uma vitória sobre a murmuração, sobre a vitimização, sobre a autopiedade ou qualquer outro tipo de introspecção negativa crônica, ou qualquer coisa que, qualquer ferida que houver na nossa alma, no nosso coração. A pessoa que é grata, por conta dela desenvolver esse comportamento de gratidão, ter esse coração grato, gradativamente ela vai sendo curada dessas mazelas. Ela tem uma vida emocionalmente equilibrada. É o principal exercício da piedade para lidar com os traumas. Tem algum trauma na sua vida? Seja grato, expresse gratidão. Agradeça a Deus, porque talvez poderia ter sido pior. Seja grato que gradativamente Deus vai apaziguando, Deus vai curando o seu coração, Deus vai curando a sua alma através do Espírito Santo. É impressionante como a pessoa se restaura depois que ela entende esse sentimento de gratidão. Como que ela se cura de traumas assim que feriram de uma forma muito intensa o coração dela. Qualquer trauma que ela possa ter passado na vida, quando ela começa a desenvolver esse sentimento de gratidão, por pior que seja o trauma, o Espírito Santo vai apaziguando o coração dela, vai curando, vai tirando a ferida. Ela entende que aquilo que ela passou, por mais dolorido que seja, Deus vai usar aquilo como um ensino para ela. E mais, entendendo que aquilo é um ensino e permitindo esse processo de cura, lá na frente Deus vai usar ela naquilo que ela foi ferida e agora curada para ajudar pessoas que também foram feridas na mesma área, que também passaram pelos mesmos problemas. É impressionante como pessoas que passaram por vícios de drogas, de álcool, e depois conseguiram se recuperar, conseguiram ser libertas. É impressionante como que essas pessoas querem ajudar os que estão agora na dependência química, de drogas ou de álcool. É impressionante. É impressionante como pessoas que passaram por abandonos dentro da família, como que agora elas querem ajudar pessoas que são abandonadas. É impressionante como que pessoas que passaram às vezes por um momento sombrio nas suas vidas, por conta de uma enfermidade talvez incurável, mas que foram curadas, é impressionante como agora elas querem ajudar as pessoas que estão passando pelo mesmo tipo de enfermidade. A gente vê vários exemplos, pessoas que tiveram, às vezes, o cônjuge com câncer, e aí fez o tratamento, conseguiu, e agora ela começa a ajudar o hospital do câncer, ou ajudar outras pessoas que passaram por câncer. É impressionante.
Por quê? Porque agora ela tem um sentimento de gratidão. Por mais que ela passou pelo problema, por mais que ela passou por uma situação à sombra da morte, quando ela é curada, quando Deus coloca a mão, agora ela tem um sentimento de gratidão. E ela quer ser generosa com aquelas pessoas que estão passando pelo mesmo problema. Olha só que coisa tremenda você ter um coração em gratidão a Deus. Consegue entender? Vou tomar mais um pouquinho de água e você compartilha aí com uns 2 ou 3. Marca uns 2 amigos aí nos comentários e já coloca aí o seu pedido de oração, que a gente vai orar no final. Veja só. Algumas pessoas que passaram por alguns problemas entenderam o efeito pedagógico do problema. Agora ela passa a ter gratidão porque ela entende que poderia ter sido pior. E agora ela começa a ver a vida de uma outra perspectiva, de um outro ponto. Como diz Mateus no capítulo 6, eu quero ler esse texto também. Mateus no capítulo 6, verso 22, olha só. Mateus, capítulo 6, verso 22 diz assim: a lâmpada do corpo são os olhos. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. A pessoa ingrata, ela não entendeu. E os olhos dela não eram tão bons. Então tudo que ela olhava era coisa ruim e tal. Mas quando ela entende isso, ela passa a ter um sentimento de gratidão, um coração grato. Os olhos dela, eles começam a enxergar de uma outra perspectiva. Como diz o texto, se os teus olhos forem bons, tudo no teu corpo te irá bem. A pessoa grata, ela é uma pessoa generosa. Ela não tem dificuldade em ajudar os outros. Até porque ela tem consciência de que em algum momento ela já foi ajudada. E é a lei da semeadura. Ela não tem dificuldade de ajudar quem quer que seja, porque ela reconhece que um dia ela estava naquela situação. Eu lembro de um pastor que contou um testemunho, uma certa oportunidade, e ele tinha um hábito de, todas as vezes que ele ia sair, ele pegava um dinheiro e ele dividia ali várias notas, de 10, de 20, de 50, de 5 e tal. E ele deixava ali no console do carro. E um dia ele saiu com a filha dele. E ele parou no semáforo e uma pessoa veio, bateu no vidro assim. E ele abriu e a pessoa pediu dinheiro para ele. Ele pegou e deu uma quantia lá. E aí a filha dele questionou. Falou: pai, o senhor sabe que ele vai usar para comprar bebida. Por que o senhor não ajuda? E aí ele olhou para a filha dele assim com todo o amor que ele tinha, né, como pai. E ele falou assim: filha, você gostaria que o pai estivesse em qual posição? Na posição de ajudar ou na posição de pedir ajuda? E aí a filha parou e entendeu a mensagem. Por quê? Porque aquele homem, em um determinado momento, ele esteve na posição de quem precisava de ajuda. É um pastor que foi restaurado, mas na época da juventude ele se envolveu com drogas, foi traficante, ele precisou de alguém estender a mão para ele. Levar ele para uma casa de recuperação, e ele se restaurou, ele se reergueu, e ele levou 66 pessoas na garupa da bicicleta dele, 12 quilômetros, para essa casa de recuperação. E ele olhou para a filha dele e falou assim: em qual posição você gostaria que eu tivesse? Pedindo ajuda ainda? Ou na posição de quem está podendo ajudar os outros? É uma pessoa grata. É uma pessoa generosa. A pessoa grata, ela é próspera.
Por quê? Porque a gratidão desperta na pessoa esse sentimento de generosidade. E a generosidade desencadeia a prosperidade. Vamos ler aqui, 2 Coríntios, nós estamos aqui pertinho mesmo, 9, no capítulo 11, olha o que Paulo está falando aqui sobre o incentivo da coleta, das ofertas. Em determinado momento, lá no capítulo 5, ele fala que a igreja da Macedônia ajudou a igreja da Judéia. A igreja da Macedônia era uma igreja pobre, e ela ajudou, mais pobre do que a Judéia, mas dentro das suas possibilidades, das suas limitações, ela ajudou a igreja da Judéia. E aqui ele fala sobre o incentivo, as ofertas, a ajuda, a generosidade. E o verso 11 diz assim, ó: em tudo sereis enriquecidos. Para quê que Deus vai te dar riqueza? Para toda a generosidade, a qual faz que por nós se deem graças a Deus. Quando você é generoso, você está plantando numa terra fértil. Deus vai te dar mais, porque Ele está vendo que você está compartilhando. Deus vai te dar mais, você vai enriquecer. Para quê? Para ser mais generoso ainda. Para que essas pessoas que estejam recebendo deem graças a Deus que está no céu. É o que está escrito aqui na Bíblia. Em tudo sereis enriquecidos. Para quê? Para toda a generosidade, ou seja, para compartilhar, para ajudar aqueles que precisam. A qual que a generosidade faz com que por nós se deem graças a Deus. A pessoa grata, ela é próspera, porque ela encontrou o trilho da generosidade. Aquilo que ela planta, ela colhe. A pessoa grata é uma pessoa inclusiva. O que quer dizer isso? Ela tem uma convivência sadia com as diferenças. Ela tem uma capacidade de hospedar no coração dela a diversidade de pessoas, de culturas, de temperamentos, de ministérios, de dons. É uma pessoa que se dá bem com as outras. É gostoso estar perto de uma pessoa assim. Ela não faz acepção de pessoas. É gostoso você sentar para conversar com uma pessoa assim. Uma pessoa grata, ela é inclusiva. Ela não faz acepção. Ela senta com o branco, com o amarelo, com o vermelho, com o verde. Ela senta com o rico, com o pobre. Ela senta com todo mundo. Ela não se sobrepõe, ela não é orgulhosa. Ela não é arrogante. Ela não é prepotente. Ela é humilde. Ela é mansa. Ela é simples. Você lembra de alguém assim? Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Você lembra de alguém aqui? Sim, o Rei dos Reis, que era o Deus, e desceu, se despiu da sua glória e veio habitar com os homens. Se rebaixou para viver aqui, para mostrar para nós como que se vive humanamente falando. Consegue entender isso? Uma pessoa grata é uma pessoa inclusiva, é de fácil convivência. É gostoso você ter amizade com uma pessoa assim. Agora, melhor é você ser essa pessoa. As pessoas olharem e falar assim: puxa vida, é gostoso sentar com aquele camarada ali. Porque é uma pessoa inclusiva, tem um papo legal, não julga, não critica. Sempre quando a gente senta com ele, a gente aprende alguma coisa. Consegue entender? A pessoa grata, ela é temente a Deus. E essa é uma característica fundamental. Às vezes nós não sabemos o que é isso. Alguns pensam que é ter medo de Deus, mas na verdade é você apresentar uma desenvoltura moral de amar aquilo que Deus ama e de aborrecer aquilo que Deus aborrece. O que Deus ama? Pessoas. O que Deus aborrece? O pecado. E Deus consegue fazer essa separação. Agora, se Deus consegue fazer essa separação e Ele nos fez a imagem e semelhança dEle, é porque Ele pode, através do Espírito Santo, nos capacitar a também ter esse tipo de comportamento. A amar as pessoas, mas mesmo assim, se necessário, aconselhá-las naquilo que elas estão fazendo de errado. Isso é ter temor a Deus. Não é concordar com o pecado. Não é concordar com os erros. Ezequiel 33, verso 11. Veja só,
Deus, ele desaprova o pecado. Isaías, no capítulo 59, verso 2, diz que a única coisa que faz separação entre nós e Deus são as nossas iniquidades. Deus aborrece o pecado. Deus não quer o pecado. Deus não convive com o pecado. Deus é santo. Não convive com o pecado. Mas Deus não é um Deus tirano que quer a morte do pecador como muitas pessoas pensam. Olha esse texto aqui. Diz-lhes, tão certo como eu vivo, diz o Senhor. E quando diz o Senhor, nós precisamos parar tudo que a gente está fazendo e prestar atenção. Diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do ímpio, não tenho prazer na morte daquele que está no pecado, não tenho prazer na morte do pecador. Está escrito aqui na palavra dele. Não tem prazer na morte do pecador? Não. Então o que Deus quer? Mas em que o ímpio, o pecador, se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos. É isso que Deus quer. Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas Ele quer que o ímpio se converta, que mude. Mas veja só, Deus não vai descer do céu para falar isso para o ímpio, para aquele que está em pecado. Quem que Ele vai usar? Aquela pessoa que tem gratidão por aquilo que Jesus fez por ela, morrer na cruz por ela, pelos seus pecados. Essa pessoa que tem gratidão, ela vai compartilhar com aquele ímpio, com aquele que está em pecado, sem julgar, sem criticar, vai compartilhar, aconselhar. Jesus fez isso por mim, Ele pode fazer isso por você. Eu tinha um coração assim, agora eu tenho um coração grato a Jesus. Você também pode ter esse coração. Olha que coisa tremenda. Temer a Deus ajuda a pessoa madura a aprender a fazer a diferença entre aceitação e aprovação. A aceitação de pessoas é incondicional. Você vai trabalhar, às vezes tem pessoas lá no recinto de trabalho lá que você tem que aceitar. É incondicional. Agora, aprovar o comportamento é outra coisa diferente. E não é porque a Bíblia reprova o comportamento do ímpio que a Bíblia quer que o ímpio se exploda. Não, acabei de falar, Deus não se alegra na morte do ímpio. Eu posso aceitar a pessoa, mas eu posso não concordar com o comportamento dela, assim como ela pode me aceitar, mas não concordar com o meu comportamento. E se nós tivermos um coração grato, nós vamos saber conviver com as diferenças, com as nossas diferenças. Mesmo que na minha visão eu esteja dentro dos princípios da Bíblia e ela não. Eu vou viver com o diferente. Eu vou aceitar a decisão dela de não querer viver de acordo com a Bíblia. Posso aconselhá-la das consequências, mas não posso forçá-la a viver de acordo com aquilo que eu vivo. Isso é ter gratidão. Isso é ter aceitação. Isso é ter temor a Deus. É ter um posicionamento firme. É ser posicionado. Esse posicionamento não significa que eu vou ser radical com as pessoas. Eu sou radical comigo. Eu sou radical com o pecado. Mas com as pessoas, eu tenho que agir como Jesus agiu. Compassivo, misericordioso, amou as pessoas. Muitas pessoas se achegaram a Jesus, sabe por quê? Por causa do amor que ele tinha. Ele constrangia as pessoas pelo seu amor. Eita glória! E é isso que nós precisamos aprender. Gratidão. Tenha um coração grato. Aprenda a agradecer. Que eu tenho certeza que portas vão se abrir. Pessoas que você não conhece vão estender as mãos para te ajudar. Coisas sobrenaturais vão acontecer na sua vida. Tenha um coração grato. Agradeça a Deus, agradeça a Jesus por Ele ter permitido você ter acesso à salvação através da vida dele. Por Ele ter levado os seus pecados naquela cruz. Agradeça a Ele. Tenha um coração grato. E eu tenho certeza que a sua vida não será mais a mesma.
Amém? Deus abençoe. Vou fazer uma pergunta enquanto a gente vai orar. O primeiro que responder essa pergunta, veja só, o primeiro que chegar a resposta aqui para nós, tá? Porque às vezes tem uma diferença. Às vezes a pessoa fala assim, mas eu mandei e tal, tal. É a primeira resposta que chegar, tanto no Face como no Insta. A primeira resposta que chegar vai levar uma caneca de presente. Primeira pergunta. Quantos anos Jesus tinha quando ele discutia com os doutores da lei? Responde aí para mim, me fala o endereço. Quantos anos? Não, só responde. Só responde, não precisa dar o endereço não. O endereço eu dou aqui. Quantos anos Jesus tinha quando ele discutia com os doutores da lei? Manda aí para nós. O primeiro que mandar vai levar a caneca. Malvina Encomendas. É a primeira? Isso. Malvina Encomendas. O que ela falou? 12 anos. Malvina Encomendas foi a primeira a responder. Malvi Encomendas? Isso. Malvi Encomendas. 12 anos, exatamente. Vou te mostrar aqui até o endereço. Lucas no capítulo 2, no verso de número... Qual que é o verso, Guilherme, que eu falei? 42. Lucas 2, 42. Tendo ele 12 anos, subiram a Jerusalém, conforme o costume do dia das festas. Eles foram para Jerusalém quando ele tinha 12 anos. Foram oferecer sacrifício. Os pais voltaram, de repente eles sentiram falta. Quando eles voltaram para Jerusalém, ele estava discutindo com os doutores da lei. Ele tinha 12 anos de idade. Malvi Encomendas ganhou a caneca. Malvi Encomendas, só confirma se é daqui de Pereira, porque vai ter que passar aqui para pegar, tá? Aqui na minha casa, Luiz Lourenço Medeiros, 1136. Ganhou a caneca. Vou fazer mais uma pergunta. Malvi Encomendas não vale, que já ganhou uma, tá? Mais uma pergunta, vou sortear outra caneca, tá? Segunda caneca. O primeiro que responder, a primeira pergunta que chegar. Jesus tinha 12 discípulos. Judas se enforcou, ficou 11. Quem foi o discípulo que foi escolhido pelos 11 para substituir Judas? Fala rapidinho aí para nós. O nome do discípulo que substituiu Judas. Presta a caneta um pouquinho, Guilherme. São elogiantes dos amados também, tá? Não está escrito. Não, eu marquei, tem que escrever. Jean. Minha esposa. Ninguém sabe quem foi o discípulo? Quem foi o substituto de Judas? Tá difícil? Rodrigo Brito, oficial. Rodrigo Brito, oficial. Quem que ele falou que é? Matias. Matias, eita, Rodrigo Brito, oficial. Rodrigo Brito, se eu não me engano, é o irmão do pastor Diego ou não? Acho que não. Hã? Rodrigo Brito, ponto oficial. Não, acho que não é ele não. Confirma aí, Rodrigo, se você é irmão do pastor Diego ou não. Matias, é ele mesmo. Atos, no capítulo 1, verso de número 26. Lançando-lhe sortes, caiu a sorte sobre Matias. E por unanimidade foi contado com os 11 apóstolos. É ele mesmo? É o irmão do pastor. É irmão do pastor Diego? Pastor Diego. Glória a Deus. Rodrigo, canequinha, só passar aqui em casa e pegar. Eu não sei se você está aqui ainda, se foi para a África, eu não sei. Mas se foi, você pede para alguém. O pessoal está respondendo aqui. Infelizmente,
tá respondendo depois, né? A Sônia, a irmã Ana Santana, a Lucelena. Todo mundo acertou, mas... É a primeira resposta que chega aqui para nós, tá? Então, o Rodrigo Brito respondeu a segunda pergunta. E a primeira pergunta foi Malve Encomendas. É isso, né, Guilherme? Isso. Malve Encomendas, tá? Ganharam as 2 canecas. E a gente vai orar aqui por algumas pessoas que pediram oração. Eu quero orar pelo meu tio Luiz, tá lá em Araçatuba. Ele está internado no hospital lá, fez uma drenagem, né, do pulmão, tirou a água do pulmão e está fazendo alguns exames lá. Pediu oração, a gente vai orar por ele. Meu tio Luiz, que é pai dos meus irmãos lá, do Lu e do Chu, né? E minha mãe lá também, Dona Lourdes, que está acompanhando ele lá no hospital. Vamos orar por eles. O Zé Carlos, a gente vai orar pelo Zé Carlos também, Zé Negão. Orar pelo nosso irmão presbítero Giovanni, lá da Ilha Solteira, e a família. O Flavinho pede oração aqui pela sua vida e a sua esposa. Mandar um abraço aqui pro meu amigo Galegol, tá assistindo aí com a gente, tá acompanhando a gente. Um abraço, meu irmão. Deus abençoe sua vida, cara. Vamos orar. Ó, aqui, já colocou. Lourdes Novaes pede oração pelo Luiz Carlos, que está com problema de saúde. Nós vamos orar por ele. Quero orar pela Dona Isaura Novaes Alves. Eita glória! Pede oração, que está com problema no joelho. Minha mãe aqui está com problema no joelho, né? Fez uma infiltração sexta-feira, mas ainda requer cuidados. A Malvina pede oração pela sua irmã Carmen e as suas netas Luísa e Laura. Vamos orar. Meu amigo Marcos, que mora aqui perto da minha casa, pede oração pela sua vida e a sua família. Vamos orar, Marquinhos. Cristina Maia pede oração pela sua vida e a sua família. É a Tita, vamos orar. Pela Tita, toda a família, Paulão, galera toda. Minha esposa Fabiana pede oração pelo Weber, vamos orar pelo Weber, pai da Cíntia, da Dani, galera toda ali. Também vamos orar, quero orar pela minha esposa, pelo Tarso, né? Orar pelo Guilherme, pela Lucelena, pela Duda, pelo meu amigo Zé Jovini e a família. Quero orar pelo pastor Gian, lá de Suzanápolis, ele é a esposa dele. A esposa dele está grávida e eu acho que o parto está marcado para o dia 12, se eu não me engano. Segunda-feira próxima. Segunda-feira próxima, é isso mesmo. O Rodrigo está pedindo para repetir o endereço. Para Deus está. O endereço, Luiz Lourenço Medeiros, 1136. A Sônia Torres aqui escreveu, quero ganhar. Ô Sônia, infelizmente a resposta do pessoal chegou primeiro que a sua. Vamos orar também pelo Betão, pela Márcia, que estão lá no Japão, glória a Deus. Pelo Paulão Tsutsumi, o Marcinho foi agora. Vamos orar pelo Isaías, vamos orar pelo Anderson, vamos orar pelo Elvis e a família que estão lá em Portugal. Fabinho Adai, Fabinho já voltou para lá, ele esteve aqui, veio aqui em casa, né? O Fabinho Adai, a Naomi, a filha deles, o Elvis, a Tati, o Nicolas, a Sofia e a Dona Dora que está lá ainda. Vamos orar pelo Flávio e a Fernanda que estão lá na Austrália, meus primos com a filhinha, o Alan e a sua família lá em Costa Rica, o Edmilson Fumaça lá em Campinas, Pastor Clodoaldo está fazendo aniversário hoje, a Cássia e a Larissa, vamos orar por eles também. Glória a Deus, vamos orar. Vamos colocar esse tempo diante do Senhor. Amanhã a gente vai ter oração das 8 da manhã até as 19 horas no templo da Primeira Igreja Batista, da PIB, tá? Nós vamos orar pela nossa nação. Vamos colocar nossa nação diante. Nós vamos passar o dia inteiro lá orando. Vai ter um revezamento de pastores e a gente vai levantar um clamor lá pela nossa nação. Nós estamos firmes nesse propósito. Tá? Você é o nosso convidado. Se tiver de bobeira aí, passa lá na igreja, fica lá uns 10 minutos, 15 minutos orando com a gente. Nós vamos levantar um clamor pela nação. Vamos, a partir das 8 horas da manhã até as 19 horas.
os adolescentes, o Vaguinho vai com os adolescentes a partir das 19. Então nós vamos estar firme lá na oração. Amém? Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, obrigado por esse tempo. Obrigado, Deus, que cada um que ouviu a Tua palavra possa entendê-la, colocar em prática na sua vida. Eu quero colocar cada pedido de oração que foi feito aqui agora, meu Pai. Eu quero colocar a vida do tio Luiz, que está lá em Araçatuba. Meu Deus, estenda a Tua mão poderosa sobre a vida dele, Pai. Dê sabedoria à equipe médica que está cuidando dele. Deus, esses exames que foram feitos, que o Senhor esteja colocando a Tua mão, que o Senhor esteja restaurando a saúde dele, que o Senhor esteja, Deus, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, ministrando a cura sobre aquela vida, Pai. Cura, Deus, ó Pai, o pulmão dele. Toca com o Teu poder, com o Teu milagre, no nome e na autoridade do Senhor Jesus. Sustenta, Deus, ó Pai, no nome de Jesus, toda a família, o Lu, o Chu, Deus, minha mãe, a Dona Lourdes que está lá acompanhando, coloca a Tua mão poderosa, guarda cada um deles. Guarda, Pai, no nome de Jesus, guarda a Sabrina que está grávida, Deus, a esposa do Fábio, do Chu, coloca a Tua mão sobre ela, guarda o Lu e a Natália com as crianças, no nome de Jesus. No nome de Jesus, nós colocamos essas vidas diante do Teu altar. Abençoa também a vida do Zé Carlos, Pai. Coloca a Tua mão sobre ele. Deus, no nome de Jesus, basta uma palavra Sua, Deus, para que essa enfermidade retroceda. Também o Giovanni, que está na mesma situação, fez cirurgia agora para retirada, Deus, ó Pai, desse tumor. No nome de Jesus, ministra a Tua cura, o Teu milagre sobre a vida do Giovanni. Cuida, Deus, ó Pai, da família, da esposa, Deus, ó Pai, de todos aqueles que estão ali, Deus, ó Pai, ao redor dele, ao redor da vida do Zé Carlos. Cuida, meu Pai, no nome de Jesus. Mostra que o Senhor está no controle, Deus. Traz a Tua paz. Só o Senhor pode trazer paz agora. Abençoa, Deus, ó Pai, o Flavinho, a sua esposa. Abençoa, Deus, ó Pai, o alemão, nosso amigo que tem nos acompanhado. Derrama a Tua graça sobre a vida dele. Senhor, no nome de Jesus, quero colocar também a vida da minha mãe, Dona Isaura, aqui. Deus, coloca a Tua mão sobre ela, restaura a saúde dela. Deus, abençoa a vida da Malvina, sua irmã Carmen, as netas, Deus, ó Pai, a Luísa e a Laura. Derrama da Tua graça, alcança com o Teu poder, Deus, ó Pai, cada uma dessas vidas. Abençoa o Marquinhos, Deus, ó Pai, com a sua família aqui perto. Deus, abençoa a Tita, o Paulão, Deus, ó Pai, toda a família, guarda eles, derrama da Tua graça sobre eles. Senhor, no nome de Jesus, abençoa a vida do Heber, toca na vida dele, restaura a saúde dele, cuida dele, meu Deus, no nome do Senhor Jesus. Ministra a Tua cura como o Senhor já ministrou, na autoridade do nome do Senhor Jesus. Abençoa minha esposa, abençoa o Tarso, Deus, derrama da Tua graça, cuida deles, Deus, ó Pai, como o Senhor tem cuidado até aqui. E nós, como eu falei de gratidão hoje, mais uma vez eu quero expressar a gratidão ao Senhor, Deus, ó Pai, pela cura da Covid, a minha, a do Tarso, por o Senhor ter guardado a Fabiana, por o Senhor ter curado a Biele. Obrigado, meu Deus, nós Te louvamos por isso. Abençoa a vida do pastor Jean, Deus, ó Pai, também lá em Suzanápolis. Obrigado por Senhor ter restaurado a saúde dele, cuidado dele, Deus, ó Pai, nesse tempo, Deus, ó Pai, de Covid. Deus, cuida da esposa dele, Deus, ó Pai, que está prestes, Deus, ó Pai, a dar à luz uma criança. Deus, no nome de Jesus, cuida desses momentos finais, que o Teu nome seja glorificado naquela família. Cuida dele, enche ele com a Tua graça, com a Tua paz. Abençoa também a Tainá, que está grávida, guarda ela, guarda o João, guarda, Deus, a vida da Gláucia, do meu amigo Chantal, que também está grávida. Cuida deles, Pai. A Dani e o Jorge, que estão lá em Santa Fé, que também está grávida. Deus, cuida, meu Deus. Cuida da Laís, cuida do Vaguinho. Abençoa, Deus, ó Pai, a gestação da Laís. Coloca a Tua mão no nome e na autoridade do Senhor Jesus, Deus, ó Pai. Que haja paz. Que essa criança venha, Deus, ó Pai, para trazer alegria, Deus, ó Pai, na perfeição do Senhor. Que o Teu nome seja glorificado e exaltado, Pai. Nós vamos Te exaltar por aquilo que o Senhor vai fazer. Obrigado por esse tempo. Abençoa os nossos amigos de fora, o Beto e a Márcia lá no Japão, o Elvis, Deus, ó Pai, a sua família, o Fabi e a sua família lá em Portugal, Deus, o Francisco, o Demétrio, o Flávio e a Fernanda lá na Austrália. Cuida de cada um deles, Pai. No nome de Jesus, obrigado por esse tempo, obrigado por o Senhor ter nos sustentado. Deus, nós abençoamos essas vidas, Deus. Nós clamamos que a mão do Senhor esteja sobre cada uma delas, Pai. Nós clamamos que o Senhor esteja, Deus, ó Pai, alcançando essas vidas com o Teu amor, com aqueles que não Te conhecem, aqueles que ainda não tiveram acesso à salvação. Salva eles, Pai. Salva eles, no nome de Jesus. Que o Teu nome seja glorificado. Obrigado por tudo aquilo que o Senhor tem nos feito. Nós Te louvamos nessa noite e Te agradecemos, Pai. Te agradecemos. Corações gratos.
abençoa a vida do Zé, abençoa a vida da Valéria. Obrigado, Senhor, por ter guardado ele na viagem, no trabalho, Deus, e que em breve o Senhor possa abrir mais uma porta de emprego para ele e que o teu filho, Deus, ó Pai, seja bem sucedido em tudo aquilo que ele fizer. Obrigado pela tua graça. Em nome e na autoridade do Senhor Jesus, nós te louvamos. Amém e amém. Glória a Deus. Deus abençoe a sua vida. Até segunda-feira que vem, se assim Deus o permitir, e Ele vai permitir. Uma boa semana para você.